Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é o dia 21 de abril, domingo da Páscoa do Senhor, cujo evangelho é de João 20, 1 a 9. Embora tenhamos esse relato do evangelho, segundo João, tão conhecido de todos nós, eu resgataria aqui o refrão desse Salmo 117, que certamente nós cantamos ou cantaremos na missa de Páscoa desse dia tão importante, onde o salmista diz: "Este é o dia que o Senhor fez. Seja para nós dia de alegria e de felicidade." Esse dia prometido, que nós nos preparamos no itinerário da Quaresma, chegou, portanto, ao seu ponto culminante, pois que a Páscoa ela não é simplesmente o coração do ano litúrgico da Igreja, mas ela ocupa também a centralidade da nossa própria vida, da nossa própria existência. Então nós começamos a refletir sobre esse Evangelho de João, onde para ele é importante a dimensão do tempo. E ele vai relatar que no primeiro dia da semana, ou seja, que significa para nós o domingo, ou seja, o dia depois do sábado, o primeiro dia da semana. Isso recorda, portanto, a nova criação. Assim como Deus também criou o mundo no primeiro dia e no sétimo repousou, a Páscoa traz para nós essa dimensão da nova criação, resgatada e redimida pelo sangue redentor do Cristo. Se nós meditamos e até mesmo fazemos memória em um silêncio um pouco sepulcral na sexta-feira da Paixão, hoje nós corremos juntamente com Maria Madalena, que vai, portanto, ao túmulo, para também nós ali termos um olhar, esse olhar, portanto, não só de espanto, mas um olhar de esperança. Então, Maria Madalena ela vai simbolizar uma comunidade ainda um pouco sem fé, porque o fato inaudito da ressurreição do Senhor trará um pouco dessa dúvida. Ela ainda está caminhando em meio a uma sombra, uma penumbra, como também nós. E ela acha então, em um primeiro momento, que roubaram o corpo do Senhor Jesus. Daí a aflição dela retornar aos apóstolos, relatando este fato, que não viu o corpo do Senhor Jesus no sepulcro. É isso um pouco que ela transmite para Pedro e também para o discípulo que Jesus amava, que nós chamamos São João. E aí, o segundo episódio do Evangelho, os dois discípulos vão ao túmulo, vão correndo ao túmulo, e o discípulo, portanto, que Jesus amava, chega primeiro. Então, portanto, não somente pela dimensão da jovialidade de João, mas também porque ele traz esse traço do amor de Deus. E por respeito, então, ele não entra no túmulo, apenas se inclina e vê os panos de linhos aí estendidos. Portanto, o túmulo é para João não somente um lugar da morte. É muito interessante observar, o Evangelho de João, ele é o mais rico em detalhes históricos e também o mais profundo teologicamente falando. Então, o túmulo não é simplesmente um lugar da morte, como muitas vezes nós pensamos, mas para João e também para nós, é o lugar do encontro com o Senhor da vida. Não tem uma dimensão negativa. Pedro chega, olha e vê tudo. Vê os panos de linho estendidos e exatamente num lugar à parte. Essa arrumação, essa organização já tem um sentido muito mais profundo, que vai sinalizar que certamente o corpo não foi roubado, mas alguma coisa que Deus prepara para, portanto, sinalizar e anunciar aos seus discípulos. Pedro, como também Maria Madalena, representam, neste momento, a própria comunidade ainda um pouco incrédula. Então, o outro discípulo entrou também, depois do ingresso de Pedro, e um traço muito marcante no Evangelho de João é que diz que ele viu e acreditou, já no primeiro momento. Então, o discípulo de Jesus, que Jesus, portanto, amava, percebeu claramente que Jesus havia ressuscitado. Aí está uma característica muito interessante da parte do próprio João, para mostrar que a Páscoa já irrompeu totalmente na vida de João, o discípulo amado. Como as mulheres, e também ainda estão um pouco em dúvida, João já não deixa mais de anunciar essa vitória sobre a morte. Por isso, o destaque nessa frase do Evangelho de João: João viu e creu. Então, a Páscoa começou a incendiar
portanto, o coração de João e, através dele também, posteriormente, dos discípulos e de todos nós. Esta é, assim por dizer, a luz da Páscoa que já não se apaga mais. É interessante observar que João coloca na mesma dinâmica a cruz, a paixão, a morte de cruz e a própria ressurreição. Tudo isso faz parte desta hora da glorificação em João. A cruz, por um momento, ela parece ser ou ter um conteúdo que nos tira a esperança de que pudéssemos estar unidos definitivamente ao Senhor. Mas a mensagem da Páscoa, daí o tema, o verbo crer, no texto do Evangelho de João, na Páscoa a nossa esperança, ao contrário, renasce. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele vive, portanto, e nos dá a vida em plenitude, a vida em abundância. Vemos então concretizado o que já críamos desde a anunciação da encarnação do Verbo. Portanto, o Senhor vai se unir a nós para sempre. Ele não nos abandona. Portanto, pelo contrário, ele ressuscita para estar sempre presente no seio de nossa vida e da comunidade cristã. Então, ao vencer a morte, nós também descobrimos que em Cristo também nós ressuscitaremos. Tal é a mensagem do dia de hoje do Evangelho e aquilo que nós estamos celebrando, a Igreja do mundo inteiro. Para finalizar, meus caros irmãos e irmãs, temos que dizer, assim, em forma de oração, no dia de hoje, agradecendo por tudo aquilo que Deus fez em nosso favor, na pessoa do seu Filho, como expressão máxima do seu amor por nós. Nós queremos crer em Jesus ressuscitado. O crucificado está na glória do Pai. E crendo nele, eu também quero um dia viver a minha vida, desde já marcada pela vitória sobre o pecado e a morte de Cristo, marcada pela certeza da sua ressurreição, que é também a nossa ressurreição. Assim, o próprio apóstolo Paulo faz-nos entender a nossa existência como parte efetiva da vitória de Cristo na ressurreição. Desde já, nos preparamos para estar com Ele na glória também, para banquetearmos com Ele. E aí repetimos uma frase tão importante que nos faz concluir, meditar, entender profundamente aquilo que celebramos hoje. Na carta de São Paulo aos Colossenses 3:4, ele vai dizer: quando Cristo, nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem Imaculada e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo da Páscoa do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.